Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o Padre Tiago Calçado, estou junto com você nesta terça-feira, dia 27 de maio, com a nossa palavra de fé. Vamos meditar juntos com João, capítulo 16, dos versículos 5 ao 11. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Meus irmãos, nós estamos na semana que antecede o domingo da Ascensão do Senhor. Jesus está preparando os discípulos para a sua partida para o Pai, mas ao mesmo tempo está ensinando os discípulos sobre o sentido do Pentecostes que vai acontecer. Trata-se de uma grande catequese sobre Pentecostes que Jesus fez aos discípulos e que agora estamos partilhando nesta semana e na próxima, antes da grande festa do Espírito Santo. Ontem, nós falávamos sobre o Espírito que nos enche de coragem contra as acusações dos outros. Hoje, seguindo esta catequese, vamos falar sobre o Espírito que nos ensina o caminho da justiça. Nós aprendemos ontem que a palavra paráclito, que é a palavra grega para defensor, significa também advogado, ou seja, o Espírito Santo advoga por nós. E advoga ensinando o caminho da verdade, assim como num tribunal. O advogado tem a missão de defender os interesses de seu cliente, tem a missão de buscar os fatos, reunir testemunhas para comprovar uma ideia, uma hipótese. Assim também o Espírito Santo em nossas vidas. Diante do tribunal do nosso coração, que às vezes é tomado pela culpa, tomado pela inveja dos outros, tomado até pela maldade dos homens, o Espírito Santo vem para nos defender. E vem para nos defender apontando o caminho da justiça. Como nós ouvimos no Evangelho de hoje, a justiça ensinou aos discípulos que Jesus foi para o Pai, mas a justiça também apontou o caminho da verdade. Vejam, eu não sei se isso já aconteceu com vocês na vida, situações em que o julgamento dos homens foi tomado pela maldade, pelo vício, por aquilo que geralmente acaba levando a uma má interpretação daquilo que somos. Quem não passou por uma situação de injustiça nessa vida? Talvez de calúnias que sofreu de alguém, talvez passou por uma situação de difamações feitas do seu nome por outras pessoas, de pessoas que levantaram falso testemunho contra você, contra o seu trabalho, contra a sua missão, contra a sua família, de pessoas que te acusaram de coisas que você não fez. Quem já não passou por isso? Eu já. Quem já não passou por uma situação em que os dedos apontados dos homens tentaram definir um veredito sobre a sua história, como que jogando no lixo tudo aquilo que de bom você tinha feito por acusações levianas e impróprias, pautadas em mentiras e calúnias. Vejam, Jesus também passou por isso. No tribunal dos homens, no tribunal de Pilatos, de Anás e de Caifás, aquele homem inocente pagou o preço de culpas que não lhe pertenciam, de culpas que eram nossas. Jesus sabia do que estava falando. Os discípulos também passaram por isso. Muitas vezes foram arrastados aos tribunais dos romanos, sendo acusados de pregar Jesus, ou seja, de fazer o bem, mas que aos olhos dos homens era um incômodo.
Os discípulos sabiam do que estavam escrevendo. Sabiam que ser discípulo de Jesus significa conviver com as injustiças humanas, com acusações mentirosas que tentam destruir os planos de Deus. Mas assim como eu disse ontem, eu repito hoje, nós não estamos sozinhos. O Senhor nos enviou o seu Espírito Santo, que é o nosso defensor, que por mais que as maldades humanas tentem prevalecer, ele sempre terá a verdade a nos mostrar. Vejam, gente, vivemos num mundo marcado pela mentira, de tantas injustiças, de pessoas que são boas, que pagam por crimes que não cometeram, que levam e sofrem acusações que afastam muitas vezes amigos e familiares, mas a mentira não permanece. Ela dura um tempo, sim, ela faz estrago, sim, mas para aquele que acredita no Senhor e no seu Espírito, é preciso saber que a justiça sempre acontece. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens, marcada por interesses escusos, por sentimentos de corrupção, marcados muitas vezes por coisas que não dizem respeito à verdade daquilo que somos, mas ao interesse daquilo que querem. A justiça de Deus dura a eternidade. A justiça dos homens dura apenas alguns anos. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero falar com você que foi julgado injustamente, que foi condenado por tribunais injustos. Eu não estou dizendo aqui tribunais da lei, talvez isso também, mas por tribunais das pessoas que não te conhecem, pelo tribunal da moral dos outros, pelo tribunal dos dedos de pessoas que, não te conhecendo, foram rápidos em te apontar e lentos em te ouvirem. Hoje eu quero dizer para você, o Espírito de Deus revelará toda a justiça. O Espírito de Deus revelará toda a verdade, e aquilo que hoje é motivo do seu sofrimento será a causa da sua maior alegria. Meu irmão, minha irmã, não desista. Não entenda que o tempo do seu trabalho nesse mundo acabou. Acredite, o Espírito Santo virá e te libertará das garras daqueles que te acusaram. Peça ao Senhor, Espírito de Deus, permaneça comigo para que a justiça aconteça. Que Deus abençoe a sua terça-feira. Se você conhece alguém que sofre com a injustiça dos homens, mande esse áudio e acredite, o Espírito Santo revelará toda a verdade. Até a próxima.